Olá, povo lindo de Deus, que a graça de Deus e a misericórdia esteja sobre cada um de nós. Na realidade, eu quero ler alguns versículos aqui nessa noite para a gente meditar um pouquinho. Não quero comentar, não quero falar muita coisa, apenas ler alguns versículos e a própria palavra por si só falará. É um pouquinho sobre a criação do homem, que o livro de Gênesis 1:26, ela diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou o macho e a fêmea. Em Gênesis 2:7, a Bíblia nos informa que diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O interessante é que existem estudiosos, no caso, né, a ciência existe e estuda. Existe um livro chamado Monomedicina, em que fala de 41 elementos químicos. O interessante é que a Terra é composta por 93 elementos químicos naturais, onde 9 forma 99% da massa referente à costa terrestre. São oxigênios, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, titânio, sendo que o oxigênio e o silício consistem em elementos não metálicos e formam 3/4 da costa terrestre. E o incrível é que, com relação a isso, para a gente ter uma base, uma noção do quão coincidente né, estudiosos, não é teoria minha, o homem é composto por oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro e outras quantidades mais reduzidas, como manganês, cobalto, iodo, flúor, cobre, alumínio, níquel, bromo, zinco, silício e outros foram encontrados. 34 elementos da Terra foram encontrados num corpo humano. É incrível isso, mas foram estudos que detectou e a comprovação do que a Bíblia diz, que o homem foi formado do pó da terra. O incrível é que Deus ele fala que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Aí a gente questiona, como assim imagem e semelhança de Deus? Não literalmente falando, o corpo humano, fisicamente falando, porque Deus ele é espírito, né? E ele é feito de alguma forma um tanto diferente de nós. Somos semelhantes, não somos iguais, né? Ele nos fez semelhança porque os seres humanos, por exemplo, são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades, criar coisas incríveis, né? Deus criou o homem, na realidade, de uma forma perfeita, né? Irrepreensível, com caráter puro, né? Sem contaminação. Porém, infelizmente, o pecado distorceu e maculou essa imagem que Deus projetou na vida do homem, né? O homem foi feito para com um fim, ou seja, uma finalidade, ele projetou dentro de uma finalidade, dentro de uma função. Não que ele não soubesse, né, pela sua onipotência, onisciência, do que sucederia com o homem, né, com o pecado. Mas quando ele fez ele fez um homem diferente de um bicho que não pensa, né? Ele deu livre arbítrio ao homem para tomar decisões, né? Mesmo sabendo que ele queria o melhor para o homem, mas ele não fez um homem robótico, um homem para ficar pensando como um animal, sem racionar, né? Ele deu inteligência, ele deu sabedoria, né? Ele criou habilidades no homem que é esplêndida, né? É incrível mesmo. E só Deus para fazer isso, né?
Às vezes a gente questiona, pergunta, por que que o mundo tá tão desse jeito, tá tão triste, tá tão cheio de perversidade, né? Cheio de muita maldade, cheio de tanta coisa ruim, né? Coisas e mais coisas acontecendo. Parece que as coisas ruins têm entrado de uma forma terrível dentro do homem, que o homem não consegue mais, tem dificuldade de ter um caráter correto, né? Hoje parece que é vergonhoso ser direita, né? As pessoas parecem que gostam de viver nas coisas erradas. Então, assim, é lamentável, a gente fica triste mesmo para o rumo que está indo, né? E Deus não vê isso, Deus não vê, Deus vê e Ele dá livre-arbítrio ao homem para que o homem decida. Ele não coloca corda no pescoço do homem para dizer, não, venha por aqui porque esse é o caminho, não. A palavra de Deus está aí, ela nos ensina, ela nos mostra o caminho correto a seguir, qual a maneira correta de vivermos, de termos uma vida abundante, uma vida confiante em Cristo, sabendo que Ele vai nos dar vitória, sabendo que Ele pode nos guardar, que Ele pode nos proteger, que as adversidades da vida vêm, mas Ele está aí para nos sustentar, né? Aquilo que o homem precisar é só chamar por Ele que Ele providencia, né? Então, seja lá qual for a razão, seja lá qual for o motivo, o homem tem se afastado de Deus, ele tem se permitido sair cada vez mais longe de Deus, né? Onde o alvo hoje parece que só é o dinheiro, que as pessoas são capazes de qualquer coisa por conta do dinheiro, e aí acaba se esquecendo de Deus. A corrupção vai entrando cada vez mais feio, é lamentável, não é apenas aqui no Brasil, é no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. Tem me deixado muito triste certas coisas. É lamentável, onde as prioridades se perverteram de uma tal forma que parece que as pessoas não conseguem mais viver de uma forma honesta, não conseguem mais viver de uma forma digna, parece que tem vergonha de ter um caráter correto, né? Parece que se envergonha das pessoas, do que as pessoas vão achar ao seu respeito, e parece que acha que o normal é ser igual a todo mundo que está andando de uma forma errada. Isso é lamentável. Eu confesso para vocês que eu canso de me sentir triste de ver as coisas saindo, né, por um trilho diferente, por um rumo diferente, né? É o lado que o ser humano está lidando, se dando, sem perceber que cada vez mais se afasta de Deus, né? E às vezes parece que Deus não está vendo, mas Ele vê tudo, com certeza Ele vê tudo. Mas Ele deu ao homem esse livre-arbítrio, né? Mesmo ele ficando triste com a perversidade humana, com tudo que o homem faz, mas foi o que Ele deixou para o homem, foi o livre poder de decisão. Mas sabemos que um dia Ele vai cobrar, e a gente não vai poder dizer, eu não sabia, né? Porque, você fez porque você quis, mas você sabia o que era certo, o que era errado. E não adianta dizer só da palavra, porque a gente, no dia a dia mesmo falando, a justiça cobra, a gente sabe que existe, a gente às vezes quer falar só da Bíblia, mas a realidade existe, certo? A justiça terrena também cobra por esses erros, né? Pela corrupção, pelas desgraças alheias, por tudo que tem cometido. Então, assim, independente da palavra de Deus, humanamente falando, vai ser cobrado também. Uma hora, cedo ou tarde, as coisas vão aparecer, né? Então, assim, é lamentável as coisas que têm acontecido. De fato, é muito lamentável, né? Quando Deus fez o plano na criação do homem, Ele plantou no Éden, né? Plantou Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore do meio do jardim, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal.
ele deixou e comunicou para Adão. E tomou o Senhor Deus e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem dela não comerás, porque no dia em que comeres certamente morrerás. Deus deu ordem ao homem antes da criação. No versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. A criação de Eva. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este o adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a sua carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Veja como Deus é lindo. Cada passo, tudo que Deus fez, Ele fez pensando no melhor para o homem. Quando Ele comunicou: não comerás da árvore do meio, porque Ele sabia o que ia acontecer com a humanidade. Só que Ele disse: não coma, porque vai ficar ruim. Ou seja, em outras palavras, Ele quis dizer: não faça isso. Porque Ele falou por amor próprio, porque Ele sabia o estrago que seria. Então, mas infelizmente o homem cometeu um vacilo muito grande diante de Deus e não vigiou. Hoje continua acontecendo porque a gente continua sabendo que as coisas são erradas. Não faça isso porque vai ter consequência. E a humanidade continua fazendo aquilo mesmo sabendo que vai ter consequência. É lamentável porque a gente, ser humano, consegue ser tão difícil. Nós muitas vezes somos muito, muito difícil mesmo. Que a gente possa pedir graça a Deus, misericórdia, para a gente não ir pelo lado mais difícil. Porque o que Deus quer para a gente é coisa boa. Ele tem o melhor para a gente, Ele reservou o melhor para a gente. E eu não sei porque a gente insiste muitas vezes em fazer aquilo que Ele não quer que a gente faça. Né? Quando houve o fracasso do homem, a queda do homem, em Gênesis 3, 4, a serpente, o diabo, disse à mulher: certamente não morrerás. Certamente não morrerás. A mulher, por sua vez, cometeu sim o seu vacilo. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, no 5 dizia isso, no dia que dela comerdes, abrirdes os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente falou isso para ela. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, comeu e também deu o marido dela. Só que o homem costuma fazer as coisas e não assumir aquilo que faz de errado. Ele sempre procura colocar alguém como culpado para ele se sentir mais aliviado do que ele cometeu. No versículo 7 diz: e conhecereis, e conheceram que estavam nus, entrelaçaram de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Veja o mistério da coisa. Deus fez um homem puro, sem maldade. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus, passou a ouvir outras vozes que não era a voz de Deus, automaticamente ele se viu, ele enxergou a sua nudez. Em outras palavras, por que ele se sentiu como se tivesse pecado e tinha que se esconder? Automaticamente ele conheceu a maldade. Ele começou a maldar, ver que aquilo não era correto. Deixou de ser inocente, deixou de ter inocência, fazer aquilo que Deus deixou de uma forma pura. O incrível é que Deus visitava o homem todas as tardes.
No livro de Gênesis 3:8 diz: E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim por volta da hora em que a brisa soprava. E o homem e sua esposa se esconderam da face de Deus entre as árvores do jardim. E Deus chamava o homem e lhe dizia: Onde você está? Por fim ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus pergunta para ele: Quem disse que estavas nu? A mulher que tu me deste me deu fruto e eu comi. Veja que ele não assume que ele vacilou em ter se posicionado e ter dito: Eva, você não vai comer, porque Deus determinou que não comêssemos e vamos obedecer a Deus. Em Gênesis 2:18, Deus deu ordem ao homem antes da criação da mulher, e a mulher só veio a existir em Gênesis 2:22. A mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. O homem sempre procura um culpado pelos seus atos, se colocando na posição de vítima. O homem tem dificuldade, humildemente, de reconhecer que errou. E é comum culpar a Deus quando as coisas não dão certo, quando as coisas saem do lugar. Deus não tem nada a ver, porque Deus ele prepara antes, está tudo escrito, ele deixa comunicado. Mas a gente insiste em fazer o que é errado. A gente não pode reclamar das consequências. Devido a esse pecado, Deus amaldiçoou a terra por conta da rebeldia do homem, da teimosia do homem. Em Gênesis 3, por causa de Adão, no versículo 17, e Adão disse: visto que escutou a voz da sua esposa, e comeu da árvore a respeito da qual eu lhe dei a ordem, não coma dela, maldito o solo por sua causa. No suor do seu rosto comerá pão. Foi a sentença que Deus deixou para o homem. E disse a serpente: você é maldita entre todos os animais, e porém inimizade entre você e a mulher e o seu descendente. Estamos falando aqui agora de Jesus, que seria descendente de uma mulher. Esmagará a sua cabeça, e aumentarei as dores da sua gravidez. Em dores você dará luz a filhos, e terás desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. Foi aí que, quando Deus expulsou o homem do Éden, para não comer da árvore da vida. Imagina um homem pecador, com tanta maldade que existe hoje no mundo, a ponto de nos entristecer. Porque é tanta maldade, é tanta violência, que muitas vezes chega a sangrar o nosso coração de tristeza quando a gente vê tanta maldade no homem. Agora imagina se Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, não tira imediatamente a árvore da vida da presença do homem que pecou. Imagina agora se o homem come desta árvore da vida e se torna um ser imortal, para viver essa perturbação todo o tempo todo, a vida toda. Veja como Deus é muito sábio, muito lindo, muito misericordioso. O povo ia viver de inferno, de sofrimento para o resto da vida. Mas agradecemos a Ele que mesmo quando Ele formou a terra, Ele já projetou um plano de salvação. Mesmo Ele sentenciando a mulher, Ele disse que traria da mulher uma semente que esmagaria a cabeça da serpente,
Serpente essa que foi usada lá no Éden para enganar, para ludibriar o homem. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele traçou um plano de salvação, de redenção, de perdão, mesmo Ele sabendo que o homem iria errar. E disse Deus então ao homem: se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Com isso, Deus expulsou do jardim do Éden. Ele teve que expulsar o homem do jardim do Éden. E a árvore da vida está protegida por querubins. A Bíblia diz isso. Querubins é da classe de anjos, de poder de grande autoridade. Em Gênesis 3, 24, e havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado do homem colocou entre Deus e o homem uma barreira. Às vezes a gente não entende o que é pecado. Pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, que é contra os padrões de Deus, que é contra o amor, que é contra a bondade, isso é pecado. Pecado também significa errar um alvo. A perspectiva do pecado no judaísmo, o judaísmo considera uma violação, um mandamento divino como um pecado. Lá no judaísmo, se você viola um mandamento divino, você está cometendo um pecado. Pecado é desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. O pecado do homem foi a desobediência gerada a partir de uma omissão, de exercer responsabilidade dada por Deus de proteger a mulher, sendo que só assim ele conseguiria defender se estiver perto de olho. É incrível, mas Deus determinou uma ordem para o homem. O homem foi omisso e na grande maioria das vezes ele continua sendo omisso. Atualmente falando, o homem continua sendo omisso. É lamentável porque a receita do sucesso Deus já deixou, Deus já ensinou, deixou pronto. Cabe cada um fazer a sua parte, a sua missão, cumprir o seu papel. Em Gênesis 3,6 diz que Eva tomou o fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Ele participou junto com ela. Ele errou junto com ela. Só que ao invés de cada um assumir o seu erro, culpou a Deus. A mulher que tu me deu e eu comi. Ao invés dele dizer com autoridade para a serpente retirar, pois Deus deu autoridade para ele dominar animais, se fosse usada a autoridade que Deus deu a ele, isso não teria acontecido. Deus deu autoridade ao homem. E o homem não exerceu e continua sem exercer o seu papel. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Não é de uma forma tranquila.
Quando a gente fala de força, a gente não está falando de espancar, de bater, de agredir. A gente está falando de lutar contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É só assim que a gente vai conseguir estar dentro do plano da vontade de Deus, é negando a nós mesmos. O pecado cerca até hoje a vida humana e as tentações existem. E aparentemente nenhum pecado é ruim. Muito pelo contrário, sempre traz uma ilusão prazerosa. O cigarro e a droga, claro que no primeiro momento traz reações de alteração neurótica e traz sensação de prazer e bem-estar, falsa sensação de paz. No final tem grandes prejuízos à saúde, podendo levar à morte ou um câncer para viver uma vida de sofrimento. Isso não é palavra minha. São estudiosos que descobriram que causa câncer, que causa doença. Mesmo sabendo das consequências, o fato de você entrar nessa situação, nessa vida, te causa uma sensação de prazer, mas que no final não vai ser bom o preço, não vai ficar barato. Daí vamos culpar a Deus? Por que culpar a Deus quando alguém está no leito, numa enfermidade? Por que culpar a Deus quando alguém está lá com um câncer provocado por excesso de cigarro ao longo dos anos da vida? Porque quando está no leito de dor, as pessoas têm que falar: Deus, aonde tu estás? E Deus disse o tempo todo, a mídia, a imprensa, pessoas comunicam, não faça isso e você faz. E por que agora precisa de mim? Foi alertado, foi avisado. É apenas a consequência da tua vontade, da tua escolha, da tua opção. Ele perdoa sim. Mas não tem como tirar as consequências das nossas atitudes. Aquilo que a gente faz de errado vai ter consequências e a gente não vai poder passar em vão impune. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que a gente consiga mudar a nossa mentalidade, a nossa mente. Que Deus nos alcance com misericórdia. Porque Ele está aí para nos perdoar, para nos ajudar. Quando a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente clama: Deus, me ajuda. E Ele está inteira à disposição para nos ajudar. Deus, eu não consigo deixar o cigarro, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Chama por Ele, clame por Ele. Ele é vivo, Ele é real e vai te ajudar. Mas Ele quer o teu chamado. Ele quer você sentindo a necessidade de chamar Ele. Clama por Ele que Ele vai te responder. Ele vai te ajudar. Que a misericórdia de Deus esteja presente em nossos corações. Que a bondade, que o amor de Deus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar trabalhando de uma forma linda, sublime nas nossas vidas. Que a honra, que a glória, que o poder, que o domínio, que a exaltação seja para tão somente o Deus de Israel, aquele que te guarda, aquele que te livra
e está à tua disposição para o momento que você precisar. Chamar por Ele, Ele vai te socorrer. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude a gerar em nós uma consciência de alguém que precisa de um Deus que preencha as lacunas do nosso coração. Que o amor de Deus seja com todos. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.